Ah, essa é a história do gradiente térmico do oceano, né? Então a ideia é a seguinte. Nós temos aqui o oceano, aqui o fundo, a temperatura da água na superfície, 22 graus, temperatura no fundo, 4 graus. E a brincadeira é tentar construir uma máquina térmica que utilize essa diferença de temperaturas, que use a água mais próxima à superfície como fonte quente e a água mais próxima ao fundo como fonte fria. Então ela retira calor dessa água de cima e joga calor para a água de baixo. Essa aqui é a brincadeira. E a eficiência máxima, claro, a eficiência de Carnot, única preocupação, Danilo, é botar as temperaturas na escala Kelvin. 1 menos T frio sobre T quente, expresso na escala Kelvin. Mas o item B é que é mais interessante. O item B é o seguinte, eu quero que essa máquina produza 1 gigawatt de potência. E eu quero saber qual o volume de água que ela deve processar para que isso seja possível. Veja, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui está a máquina, retirando o calor de cima, jogando o calor para baixo e realizando o trabalho, não é isso? Então ela usa essa água daqui, despeja calor para cá. Quando ela retira calor da água de cima, da água que está a 22 graus inicialmente, a temperatura dessa água diminui. Tá certo? Então, a quantidade de calor que eu vou retirar da água que inicialmente estava a 22 graus, não pode ser qualquer coisa, porque a temperatura dela vai baixando. Ao mesmo tempo, quando eu despejo o calor na água que está embaixo, essa temperatura aqui vai aumentando. Tá? Então eu tenho que estipular aqui um limite para essa variação de temperaturas da água. Então a resposta a essa pergunta não é uma resposta bem definida, porque eu posso ter diferentes respostas em função dos limites que eu coloco para a variação de temperatura da água. Na verdade, o interesse aqui é muito mais na ordem de grandeza do resultado do que no valor absoluto dele. Eu poderia, por exemplo, limitar a minha máquina, ela faz o seguinte, eu só retiro o calor até que essa temperatura aqui abaixe, sei lá, de 22 para, digamos, 18, por exemplo. Mas para a gente tentar ser equânime, né, tentar fazer o maior equilíbrio possível entre o ciclo, a parte do ciclo onde eu recebo o calor e a parte onde eu despejo o calor, a gente podia inventar aqui uma temperatura limítrofe para esses dois processos, que ficasse bem no meio do caminho, entre 22 e 4. Então, eu vou fazer a água quente ir de 22 graus até 13, enquanto que a água fria vai de 4 até 13, que é esquentada, né, pelo calor que eu rejeito. Você podia ter feito outra escolha, não é necessária essa. Então o resultado numérico que você vai chegar não é exatamente o mesmo que o meu. Mas você vai chegar na ordem de grandeza, que é o que interessa. Tá? Então, quando eu faço isso, em primeiro lugar, eu poderia até... Aliás, não sei se eu peço para você fazer isso ou se eu fiz de boa. Quando eu faço isso, você veja que a temperatura da fonte quente, na verdade, não está mais fixa, né? Ela está variando entre 22 e 13 graus, enquanto eu estou tirando o calor dela. Tá certo? Então eu vou escolher aqui uma temperatura média aqui no meio. Não, eu estou recebendo, veja, a água está passando aqui por dentro, e nem que ela está passando aqui por dentro, eu estou tirando, então ela está diminuindo de 22 até 13, eu escolhi o 13, então ela diminui de 22 até 13, enquanto está passando aqui. Hã? Eu não mudei a temperatura da água lá em cima. Não, enquanto ela está passando dentro da máquina, eu estou tirando o calor dela, então a temperatura dela está baixando, ao longo desse processo de retirada de calor dela. Está baixando, e eu escolhi de 22 até 13. Então, qual é a temperatura média da qual eu retiro o calor? Não é nem 22 nem 13, alguma coisa no meio do caminho. Tá certo? Eu vou escolher a média aritmética entre essas duas. Não tem nenhum motivo para escolher outro tipo de média, já que a capacidade térmica da água não depende muito da temperatura, né?
naquela faixa de temperaturas a capacidade térmica é constante. Então, a quantidade de calor que eu retiro enquanto ela está perto de 22, só depende da variação de temperatura. Tanto faz ela estar aqui perto do 22 ou perto do 13. Então, por isso que a temperatura melhor aqui seria a média dessas duas, que dá 22 mais 13, 35 por 2 dá 17,5, né? 17,5 Celsius. Enquanto que aqui, também quando eu estou despejando calor na fonte fria, eu estou fazendo a água fria passar por dentro da máquina também. Então, enquanto ela está passando, ela está recebendo calor, a temperatura dela também está mudando, de 4 até 13. E, portanto, a temperatura média aqui vai dar 8,5. Portanto, eu posso aproximar o comportamento desta máquina a uma máquina de Carnot cuja eficiência seja 1 menos esta temperatura dividido por aquela em Kelvin. E isso aí tem que somar 273 a essas duas, né? Isso dá 281,5 dividido por 290,5, que é 0,031. Se você tivesse escolhido outros valores, esse número não seria o mesmo que o meu, mas estaria na mesma ordem de grandeza. Tá? Então, a quantidade de calor que eu vou tirar dela vai ser M, C, delta T, não é? E isso aqui dá, sei lá, M é o que eu quero determinar. M é o que eu quero determinar. Não é isso? É a massa que eu quero determinar? Ah, sim, mas se eu souber a massa, eu sei o volume. Massa vezes o calor específico da água, que é... Não, mas eu estou em sistema internacional aqui. 4,18 por grama. Vamos fazer em quilograma, que é mais fácil? Então tem que multiplicar por 1000, né? Vou botar assim, 4,2 vezes 10 ao cubo. Tá bom? Aí eu estou em joule quilo por grau Celsius. Vezes a variação de temperatura, que é de 22 para 13, 9 graus. Né? Vezes 9. Isso aqui é o calor que eu vou retirar. Mas quanto calor eu preciso retirar para gerar essa quantidade de trabalho? Essa aqui é a pergunta. Por isso que a eficiência é importante. Porque a eficiência é exatamente W sobre Q. Então, o Q que eu preciso é só inverter essa equação aqui, né? Eu passo o Q para lá e a eficiência para cá. É W dividido pela eficiência, que é 10 a 9 dividido por 0,031. E aí eu descubro quem é a massa. Qual é a massa de água que eu preciso processar. Veja que essa eficiência equivale a... Esse aqui é 3%. 3%. Então, 3% é isso aqui. Quanto é que é 100%? Essa aqui é a pergunta. Né? E isso vai dar... Eu fiz a conta aqui, é a conta simplesmente, né? Isso aqui vai dar... Outra vez, o número 8,6 é o menos importante que tem aí, porque esse 8,6 dependeu dessas hipóteses que eu fiz aqui. Se você fizer outras hipóteses, por exemplo, isso aqui você só quer que a água baixe até, digamos, 15 graus. Tá? Então você vai ter uma outra eficiência, mas da mesma ordem que essa daqui. Você vai ter uma outra massa, mas vai ser da ordem de 10 a 6 kg do mesmo jeito. E, portanto, o volume é aquilo ali em litros, porque a densidade da água é 1 kg por litro. Né? Essa conta que eu mostrei para você é uma conta que está num artigo antigo, um artigo que foi escrito na década de 1920 alguma coisa, quando pela primeira vez foi proposto utilizar-se o gradiente térmico do oceano para construir uma usina de geração de energia elétrica. E aí você vê que, na verdade, você tem alguns problemas aqui, né? Você processar
Isso aqui significa, grosso modo, 1.000 toneladas de água por segundo. Para você gerar uma potência, 1 gigawatt, que não é nada astronômico, né? Não é muita coisa. Então, não é só as dificuldades técnicas envolvidas, mas também a dimensão dessa usina que é enorme. Mas tem se feito experiências piloto com usinas geotérmicas e não hidrotérmicas. Aí você utiliza o gradiente de temperatura em locais que têm uma atividade vulcânica muito alta entre o interior da Terra e a superfície. Aí é porque aí o gradiente de temperatura é muito mais alto. O fato é que esse gradiente de temperatura é baixo. Então, a gente tem que processar um volume muito grande de água para conseguir tirar energia em quantidades que valham a pena, né? Então, isso aqui foi um problema concreto mesmo. Tá? E essa conta foi feita pela primeira vez há um pouco menos de 100 anos atrás.